Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te adorar, queremos te bendizer, te exaltar na beleza da tua santidade, ó Pai. E como já proclamamos aqui, que o teu nome seja adorado em todas as nações, em todas as cidades de Minas Gerais, em todos os bairros da nossa cidade de Timóteo, ó Pai, em cada lar, que haja oportunidade para que o teu nome seja proclamado para a alegria das pessoas, ó Pai. Pai, fortalece no nosso coração o desejo de nos colocarmos a serviço do amor na pregação do teu evangelho, ó Pai. Fala conosco nesta noite, mais uma vez, agora através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando aqui, uma referência que foi dada no final do vídeo está errada, né? Falou Efésios 3:20, é Marcos 10:45, tá? Se você depois quiser conferir, é a divisa de missões estaduais. Embora estamos falando de missões estaduais, meu interesse nesta noite é compartilhar com os irmãos sobre missões de um modo geral, o nosso envolvimento com missões de uma forma geral. E queremos falar nesses termos porque a Bíblia diz que a vida eterna deve ser pregada, a palavra de Deus deve ser pregada a todas as nações. As ideias originais dessa meditação é do pastor John Piper, dos Estados Unidos, um pastor batista dos Estados Unidos, mas achei bastante interessante as reflexões que ele fez em torno do Salmo 117, mostrando Cristo como a verdade eterna para a alegria de todos os povos. Deve ser esse o nosso desejo, o nosso entusiasmo, ao pregar o Evangelho, ao pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus enviaria no decorrer do tempo, no decorrer da existência humana, a sua igreja, o seu povo, os seus anjos, os seus escolhidos, para irem aos quatro cantos da terra, para pregar, para recolher aqueles que foram alcançados pela graça salvadora do Evangelho. É missão nossa, é missão da igreja, a proclamação das boas novas de salvação. Há uma promessa divina de abençoar através da fé todas as famílias da terra. Há uma promessa divina de que um dia, quando tivermos um encontro triunfal com o Senhor, pessoas de todas as tribos, pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todas as culturas, adorando ao Senhor e bendizendo o nome dEle. E aqui nós encontramos no Salmo 117 as expressões nações e povos. Louvem o Senhor, nações, exaltai-o todos os povos. Muita gente, para muitas pessoas, povos não é mais do que uma palavra. Muita gente pensa em povos ou em povo no singular, entendendo que não precisaria acrescentar o S nessa palavra. Mas aí nós vimos muitas vezes na Escritura Sagrada ou a palavra no singular ou a palavra no plural, mas a forma plural é necessária para entendermos a abrangência e o alcance da mensagem salvadora do Evangelho, de entender povos
como um grupo de pessoas que precisa ser alcançados, onde o nome do Senhor há de ser glorificado. E o que deve unir os povos, do modo como a Bíblia aqui apresenta o Evangelho, as nações, não é simplesmente a questão da localidade, mas também os fatores culturais, línguas e costumes. Povos e nações não se refere simplesmente a estados políticos, como Estados Unidos da América, Espanha, Brasil, China, Japão. Mas, acima de tudo, se fala de etnias, grupos étnicos, que devem ser alcançados pela pregação da palavra de Deus. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que só entre os chineses existem cerca de 60 povos entre os chineses. Quando a Bíblia mandou o povo de Deus conquistar a terra de Canaã, falou que naquela terra de Canaã habitavam vários povos, como várias etnias representando aquelas nações. A gente vê alguns nomes estranhos aí na Bíblia, quando a gente vai ler o Velho Testamento principalmente, mas se fala especificamente das etnias que estão envolvidas as questões culturais, étnicas, raciais e línguas e costumes. Especificamente, você vê na sua Bíblia, por exemplo, quando a Bíblia fala dos jebuseus, os amorreus, os heveus, os heteus, os arqueus. Fica meio, gente, para que tem que ter esse tanto de nome estranho, esquisito aqui na Bíblia? Você não sabe o quanto representa isso, principalmente no que diz respeito ao alcance missionário. O que cada grupo desse, o que cada povo desse representa, não está por acaso aí escrito na sua Bíblia. Esses povos não são mencionados por acaso na sua Bíblia, porque há um alcance mundial na pregação do Evangelho para que alcance todos os povos, culturas, raças, tribos, línguas e nações. A Bíblia diz. Por isso, quando a gente tem um entendimento claro sobre isso aí, a gente começa a fazer sentido o que o Salmo 117 está dizendo: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. O que representaria para nós dizermos nesta noite, irmãos, que deveriam louvar ao Senhor os manicas lá da Guiné-Bissau? Deveríamos dizer que deveriam louvar ao Senhor os baluques lá do Paquistão, os budis da Indonésia. Louve ao Senhor também o grupo étnico dos Vás da China, também os povos Somali e Dakota, que estão em Minneapolis, nos Estados Unidos. No nosso país também há muitos grupos étnicos, raciais, onde poderíamos estar levando o Evangelho. Outro dia nós falamos aqui do cuidado de Deus, de trazer os muçulmanos. Quando todo mundo fica amedrontado com a chegada dos muçulmanos, nós vimos isso como um cuidado de Deus, de alcançar pessoas entre os muçulmanos com a mensagem do Evangelho, onde no nosso país nós poderemos pregar livremente para eles. Quando se você sair daqui para ir pregar no país deles, você é morto ou morta. Mas se eles vierem até a sua pátria, até a sua nação, você pode pregar livremente o Evangelho para eles. Dizer louve a Deus ou louvai ao Senhor todas as nações, todos os povos, é o mesmo que dizer que a mensagem do Evangelho tem um alcance maior do que a nossa percepção da necessidade dos povos. É o mesmo que imaginar que as mais de 200 tribos indígenas do Brasil
hão de ser alcançadas com a mensagem do Evangelho. Os grandes desafios ainda que temos de ver a Bíblia traduzida para a língua indígena das diversas tribos do Brasil. O grande desafio de ver a Bíblia traduzida para os diversos dialetos africanos. No meio de tanta tecnologia que se fala nos dias de hoje, ainda há tantos desafios para que Cristo seja a alegria de todos os povos. Mas quando vimos nessa perspectiva do Evangelho sendo pregado a todas as nações, de pessoas de todas as nações sendo chamadas a louvar ao Senhor, adorar o Rei eterno, vimos que há um chamado missionário. Foi assim que Jesus nos deu chamado em Mateus 28, 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações aqui na versão Septuaginta, que é a versão dos 70, que traduziu a Bíblia toda para o grego, é panta ta etne, especificando as etnias, traduzindo para a nossa língua portuguesa como nações. Na verdade é um alcance ainda maior. Quando se fala de nações, tem que pensar em todos os grupos. No Brasil é a mesma coisa que dissemos que deveríamos alcançar os homossexuais, alcançar os drogados, alcançar as prostitutas, alcançar os ciganos, pregar para os nordestinos, pregar para os sulistas, pregar para as comunidades japonesas, espanholas, portuguesas que vivem no Brasil. Ou seja, que todos os povos da terra ouvissem do Evangelho do Salvador Jesus, que morreu na cruz em nosso favor. Aliás, a Bíblia diz que este é o último sinal para que aconteça a volta de Jesus. Mateus 24, 14, a Bíblia diz que este Evangelho do Reino, deverá ser pregado por todo mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, 14. Uma pergunta importante, amados, nesta noite, para os seguidores de Jesus: quantas nações existem? Quantos desses povos existem em nossos dias que ainda não foram alcançados pelo Evangelho do Reino? Há um monte de evangelho sendo pregado em nossos dias, mas o desafio é fazer chegar o Evangelho do Reino a todos os povos e nações da terra. E a mensagem central do Evangelho do Reino é a mensagem do arrependimento e da fé somente em Jesus Cristo, como o único Salvador e o único Senhor para a vida do homem, para a sua salvação. Como é ainda que há muitos sem igreja? Como que muitos sem igrejas podem obedecer o que diz o Salmo 117 de louvar ao Senhor? Como que as nações da terra, como que os grupos étnicos da terra poderão louvar ao Senhor se o Evangelho não for até eles, se a mensagem do Evangelho não for pregada a eles? Há uma pesquisa muito confiável do Conselho Internacional de Missões dos Batistas do Sul dos Estados Unidos, que fez essa pesquisa exatamente para melhorar o seu alcance missionário, e ficaram surpresos
com as estatísticas. Eles calculam nessa pesquisa que há 11.227 grupos de povos no mundo. Primeiro dado alcançado por eles na pesquisa. E diz que destes 11.227 grupos étnicos espalhados pelo mundo, 6.614 têm menos de 2% de evangélicos entre eles. Entre esses, 68 povos têm populações superiores a 10 milhões de pessoas. 433 desses grupos têm população entre 1 e 10 milhões de pessoas. 1.452 grupos têm entre 100 mil e 1 milhão de pessoas. Imagine todo esse universo de pessoas com apenas 2%. Tamanha fragilidade do nosso trabalho missionário, e ainda queremos dizer Maranata. Se você não tem chorado por missões, se você não tem orado por missões, se você não tem feito missões, se você não tem contribuído para a obra missionária, você não tem autoridade para dizer Maranata. A palavra Maranata significa: ora vem, Senhor Jesus. Vem logo. Estou com pressa que o Senhor volte. Mas tamanho muitas vezes é o descaso do povo de Deus com relação à obra missionária, que a impressão que se dá é que o povo não tem tanta pressa assim de que Jesus volte. O povo não está tão interessado em que Jesus volte. Aliás, muita gente diz: não, eu quero que Jesus volte, mas eu tenho que casar primeiro. Eu quero que Jesus volte, mas eu tenho que formar primeiro. Eu quero que Jesus volte, mas eu quero comprar aquele carro do ano que sempre desejei. Eu quero que Jesus volte, mas ainda quero constituir família. Quero ter filhos. Eu quero que Jesus volte, mas ainda quero fazer a viagem dos meus sonhos. Se você não é uma pessoa apaixonada por missões, você não tem direito de dizer que está com saudade, que está com vontade de que Jesus volte logo. O mundo está nos espremendo, nós estamos sentindo a agonia do planeta Terra. Estamos sentindo a agonia da corrupção, da violência, sofrendo todos esses efeitos na pele. Um mar de insegurança, um mar de angústia, um mar de revolta. Cada vez mais percebemos a má distribuição de renda em nosso planeta. O muito sendo depositado na mão de poucos, e o pouco ficando para ser distribuído entre muitos. E o mundo está nos apertando, mas nós estamos ficando sem ação. E a melhor ação que poderíamos fazer para que a verdade eterna fosse levantada para a alegria de todos os povos é que a obra missionária fosse feita por nós. As igrejas que mais crescem no mundo inteiro, os crentes que mais crescem no mundo inteiro, são aqueles que investem na obra missionária. As igrejas que mais crescem são aquelas que pensam das paredes para fora. E os crentes que mais crescem como pessoa, crescem como servo de Deus, são aqueles que se dedicam à obra missionária.
se envolve nesse negócio, tem um coração focado, voltado. Isso é uma questão de cultura, irmãos. Que a gente cria a cultura de nos apaixonarmos pela obra missionária, nos envolvermos com ela, de fazer um pouco mais. Eu fico pensando que, da mesma forma como Jesus assentou de frente para o gasofilácio e ver como as pessoas depositavam suas ofertas ali, eu fico pensando que Ele também está olhando para nós, para a nossa igreja, para as nossas vidas pessoalmente e para a nossa vida coletivamente, para observar o tamanho do nosso envolvimento com missões. Eu confesso aos irmãos que é muito pouco, pouquíssimo, o que temos feito pela obra missionária. Outro dia um pregador desse púlpito aqui disse assim: quantas vezes você falou Maranata nessa semana? Eu confesso que eu tenho dificuldade para falar Maranata. Eu não sei como é que você consegue falar Maranata. Eu não sei como é que você consegue colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que tem algum amigo seu que porventura pode morrer sem Jesus. Tem algum parente seu que de repente pode morrer sem Jesus. Há pessoas dessa cidade morrendo sem Jesus. Há pessoas das cidades apresentadas aqui, Baipendi, Rubim, Barra Longa e muitas outras cidades de Minas. São mais de 300 cidades em Minas Gerais que não tem nenhum trabalho batista, e que muitas delas, os trabalhos de outras igrejas também representam apenas uma pequena porcentagem. São muitas cidades em Minas que a presença evangélica não dá 1%. 1% de participação evangélica. É um grande desafio para a igreja do Senhor no século 21. Fazer conhecido o nome de Jesus para que as promessas do Salmo 117 se tornem uma realidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a benignidade, ou a sua benignidade, é grande para conosco. E a verdade do Senhor é eterna, diz a palavra de Deus. Nós não somos o centro, irmãos. O centro é Jesus. A igreja deve ser cristocêntrica e não antropocêntrica. O centro é Jesus. Enquanto você não entender a centralidade da cruz, a centralidade da pessoa de Cristo na igreja, não entenderá os desafios da obra missionária, não entenderá a dinâmica que deve envolver a igreja, que deve envolver a nossa ação missionária. Mas o dia que nós decidimos colocar Cristo no centro, a dinâmica da igreja será outra. Missões jamais será a mesma. A nossa visão missionária jamais será a mesma. Se quisermos proclamar Cristo para as nações. E qual que é o propósito de Deus para as nações? Qual é o propósito de Deus para as nações e para os povos da terra? Nós vimos aqui que o propósito de Deus para os povos da terra está claro no Salmo 117. O propósito é louvar e exaltar o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos, povos, louvai todas as nações. Este é o propósito de Deus, ser louvado por todos os povos.
Que isso seja visto e provado e apreciado por todos nós. Por isso afirmamos com convicção que missões é um movimento transcultural, cujo alvo principal é ajudar as pessoas a parar de se acharem importantes e dar toda a importância ao Criador e não à criatura. Missões é um esforço transcultural de transformar corações das pessoas, para que Deus seja mais louvado do que as estrelas do esporte, para que Deus seja mais louvado do que os cantores gospels, para que Deus seja mais louvado do que o poder militar, do que o poder político, para que Deus seja mais louvado do que as realizações artísticas e culturais dos homens. Missões é um esforço transcultural que ajuda as pessoas a experimentar a Deus como um tesouro acima de todos os tesouros da terra, para sempre. É uma luta de vida e morte, a fim de dar a vida eterna às pessoas. Isso consiste em dar prazer, trazer prazer e ter prazer em Deus para sempre. E a Bíblia diz que Deus se alegra disso. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Deus se agrada do louvor. Deus se agrada da adoração, da exaltação. Bom é cantar louvores ao Senhor, diz o Salmo 147:1. Bom é cantar louvores ao Senhor. Louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Não dizemos apenas louvai ao Deus verdadeiro, mediante seu Filho Jesus. Nós damos razões para isso. Nós apresentamos as razões pelas quais louvar a Deus é a nossa única resposta segura que satisfaz a Deus. Portanto, deixar de louvar é perecer. A Bíblia diz que só os vivos podem louvar a Deus. E os vivos aqui não é simplesmente vivos fisicamente, mas os vivos espiritualmente, aqueles que nasceram de novo, podem louvar a Deus, podem adorá-lo. E não há maneira mais profunda da igreja apresentar louvor e adoração do que quando a igreja se envolve com a obra missionária, do que quando um crente se envolve com a obra missionária, quando o crente tem o prazer de ver pessoas da sua cidade, pessoas do seu estado, pessoas do seu país, pessoas do mundo inteiro sendo alcançadas para louvarem ao Senhor, adorarem ao Senhor. Alguém escreveu: adoração é um aspecto da religião que sempre achei difícil de entender. Suponha que postulemos um ser onipotente que, por razões a nós inescrutáveis, decidiu criar alguma coisa diferente dele mesmo. Porque ele deveria esperar que o adorássemos? Não pedimos para ser criados? Muitas vezes nossas vidas estão cheias de problemas. Sabemos que tiranos humanos, inchados de orgulho, almejam adulação e homenagens. Mas um Deus moralmente perfeito certamente não teria defeitos de caráter. Então, por que todas essas pessoas estão de joelhos ou assentados, adorando todos os domingos? Em outras palavras, esse comentarista Michael Proust, ele consegue imaginar para que Deus exija o nosso louvor, é como se Deus tivesse necessidade disso.
E isso não é verdade. É a nossa necessidade de nos satisfazermos em Deus, que deve nos levar a apresentar o louvor a Deus em todas as nações. Deus é mais louvado quando nós mais nos satisfazemos nele, e não o contrário. A ideia que nós temos muitas vezes é que estamos fazendo um favor para Deus. Mas na verdade, quando o nome de Deus é exaltado entre as nações, o favor é para o homem mesmo. O prazer, o privilégio de poder cantar louvores a esse Deus. O maior prazer, se esse fosse o caso, o maior prazer de Deus, o ser mais admirado do universo, a exigência de Deus de que nós louvássemos não seria uma exigência para a nossa alegria máxima. Não chamaríamos de amor, não chamaríamos de adoração, nem de consagração a Deus. A nossa entrega, o nosso culto a Ele. C.S. Lewis lutava com a mesma coisa e fez uma grande descoberta. Disse ele: mas o fato mais óbvio quanto ao louvor, quer de Deus, quer de qualquer outra coisa, estranhamente me fugia. Eu pensava em termos de elogio, aprovação ou prestar homenagens. Nunca havia percebido que todo prazer flui espontaneamente em louvor, a não ser que, e às vezes até mesmo quando, a timidez e o medo de entediar a outro faça com que o reprimamos deliberadamente. O mundo ressoa com amantes que louvam suas amadas, leitores que louvam seu poeta predileto, caminhantes que louvam a caminhada pelo campo, jogadores que louvam seu esporte ou jogo favorito, louvor ao tempo, há louvor aos vinhos, às bebidas, louvor aos pratos, aos atores, aos motores, aos cavalos, escolas superiores, países, personagens históricos, crianças, flores, montanhas, selos raros besouros, às vezes até mesmo políticos ou estudiosos. Não havia notado como as mentes mais humildes, que ao mesmo tempo eram as mais equilibradas e capazes, são as que mais louvavam, enquanto os doidos, desajustados e descontentes louvavam menos. Diz ele: eu também não havia percebido que assim como os homens louvam espontaneamente a tudo quanto valorizam, também espontaneamente instam conosco para que o acompanhemos nesse louvor. Ela não é linda? Não foi uma glória? Você não acha isso magnífico? Os salmistas estão dizendo a todos que louvem a Deus, como todos os homens fazem quando falam sobre aquilo que mais prezam. A dificuldade maior e mais geral quanto ao louvor de Deus é quando as pessoas negam de maneira absurda o quanto ao que é supremamente valioso, aquele em que nos deleitamos, o que na verdade não conseguimos deixar de fazer, quanto a tudo quanto mais valorizamos. Acho que nos deleitamos no louvor daquilo que gostamos, porque o louvor não apenas expressa, como também completa o prazer. É a sua designada consumação. Ou seja, qual tem sido a sua motivação de louvor? É um texto grande escrito por C.S. Lewis, mas que me chamou bastante atenção. Se queremos fazer com que o nome de Cristo, o nome do Senhor, seja louvado entre todas as nações, qual é a paixão que nós temos colocado nisso? Como a nossa alma tem sido encaixada, colocada nesse projeto de adoração do nome de Deus em todas as nações, que nós temos feito quase nada. Temos tanta empolgação para falar do nosso trabalho, do nosso carro, dos nossos estudos, dos nossos sonhos,
Falamos com tanta veemência dos nossos times de futebol. E muitas vezes não demonstramos a mesma paixão quando se fala das coisas de Deus e do seu reino sendo implantado em todas as nações da terra. Mas a razão pela qual Deus busca nosso louvor não é porque Ele é um ser incompleto até que o receba. Deus busca o nosso louvor porque nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós dermos a Ele o louvor devido ao seu nome. A nossa felicidade só será completa quando o nome de Deus for glorificado, for mais glorificado em nós, quando nós mais nos satisfizermos nele. O nome do Senhor será mais glorificado assim. Repetindo o Salmo 147:1 diz: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Portanto, irmãos, quando nós dizemos que missões é o esforço transcultural de fazer os povos da terra louvar a Deus, estamos dizendo que missões é amor. Missões não é uma atitude arrogante da igreja de achar que ela vai se impor sobre as culturas da terra, não. Missões é levar o amor de Deus às pessoas, dentro das suas culturas, dentro das suas línguas, dentro dos seus costumes. Levar a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Missões é conclamar o mundo a fazer aquilo para o qual fomos criados. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. E o mundo precisa saber disso. Que você e eu fomos criados para o louvor da glória de Deus. Se as missões não alcançarem um povo com o evangelho da glória de Deus, na face de Cristo, Deus será desonrado. E as pessoas serão miseráveis, eternamente miseráveis. Então somos impelidos por dois motivos, baseados no Salmo 117, que acabam num só: a glória de Deus e o nosso bem. É a única coisa, porque o louvor de Deus se torna consumação do prazer em Deus, do prazer que você vai sentir em Deus quando você obedecer a ordem e o chamado dele. E a base do louvor está estabelecida. Jesus Cristo é a base do nosso louvor, ou do louvor das nações. O texto dos Salmos aponta para Jesus. O Senhor aqui é uma referência a Jesus. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a verdade do Senhor subsiste para sempre. Aleluias! É o clamor, é a exaltação do salmista, é o entusiasmo do salmista de ver o nome de Deus sendo proclamado a todas as nações. E qual tem sido o seu entusiasmo, meu irmão? Qual tem sido a disposição do seu coração de fazer Cristo ser visto em você e de fazer Cristo conhecido entre as nações através de você? Aliás, é a única esperança para esse mundo perdido. Se ele puder ver Cristo em você, Deus deu uma promessa muito tempo atrás. Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, todas as nações, todos os povos, todas as etnias seriam abençoadas por meio de Abraão.
da obediência e da fé de Abraão. E como que a semente de Abraão foi decisiva. A Bíblia diz decisiva. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz que da semente da mulher, dos descendentes da mulher, levantaria um que pisaria na cabeça da serpente. Seria ferido no calcanhar, morreria, é verdade, mas mataria a serpente e proclamaria a salvação e a alegria de todos os povos. E foi assim que Jesus foi apresentado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que Jesus se apresentou aos homens: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Foi assim que Jesus nos ordenou a cumprir a nossa missão. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, porque a bênção de amor e fidelidade de Deus, a verdade de Deus para com Israel, seria a bênção de todas as nações. Exatamente por causa do cumprimento das promessas em Abraão. E hoje, essa palavra se cumpre por causa das promessas de Deus com a igreja, com o povo de Deus. Nós somos chamados a anunciar as boas novas daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando você e eu entendemos a profundidade do Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque grande é a sua misericórdia para conosco, ou a sua benignidade. É anunciar um Deus que tinha tudo para mandar-nos para o inferno, mas preferiu nos dar a sua salvação. Preferiu demonstrar graça, dando-nos aquilo que não merecíamos, e demonstrar misericórdia, nos livrando do que de fato merecíamos, a morte e o inferno por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz, se você entender isso, todos os povos terão a oportunidade de louvar a Deus através de Israel, através do Salvador Jesus, através da igreja. Jesus será apresentado como aquele que apagará os pecados, cumprirá as exigências de Deus em favor do seu povo, para que um dia todo labor missionário, para que um dia todas as vezes que você chorou pela obra missionária, Ele venha enxugar as lágrimas dos seus olhos. Todo o esforço que você fez na obra missionária venha ser recompensado quando você contemplar diante do trono do Senhor pessoas de todas as cidades de Minas Gerais, pessoas de todas as cidades do Brasil, pessoas de todos os bairros da nossa cidade, pessoas da nossa família, pessoas do mundo inteiro, raças, tribos, línguas e nações. Essa é a sua meta, irmãos. Ele nos chama a todos nós para sermos pessoas que prosseguem em missão ou que enviam missionários. Nós temos duas alternativas: ou seguir em missão ou enviar missionários em nosso lugar, sustentando-lhe as cordas para que eles desçam aos poços mais profundos da depravação do pecado humano.
Que Deus seja assim louvado através do nosso empenho, da nossa visão missionária e da nossa ação missionária. Amém? Vamos orar. Pedir a Ele que nos capacite a entender isso. Eu sugiro que você leia mais vezes, meditando em palavra por palavra do Salmo 117. A leitura do Salmo 117 mexeu muito comigo. Eu queria que ela mexesse com você também. Medite na sua casa, durante toda a semana, pense no Salmo 117. Jesus como a verdade eterna para a alegria das nações. Será a sua alegria também ver através de você o cumprimento dessa promessa do Salmo 117. Baixe sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, graças te damos nesta noite por nos desafiar de uma maneira tão poderosa para a obra missionária. Que o nosso coração e a nossa alma seja aquecida pelas coisas que aquecem teu coração. Que a nossa alma e o nosso coração sejam desafiados pelas coisas que desafiam o teu coração, ó Deus. Nós possamos amar as coisas que tu amas e odiar as coisas que tu odeias. Nos envolvemos completamente no chamado missionário. Seja indo, seja orando, seja compartilhando, seja contribuindo, mas que missões estejam no nosso coração todos os dias. Que possamos pensar, respirar missões, para que Cristo seja a verdade eterna para a alegria de todas as nações. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Usa-nos, capacite-nos, que nós sejamos como esse farol que brilha, como essa ponte e como essa fonte. Nós sejamos usados pelo Senhor. Usa-nos e nos capacite para a obra missionária. É o nosso desafio. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.